Análise Groove SK50. Será que essa bike realmente vale a pena ou ela é uma bike que promete muito e entrega pouco? No vídeo de hoje a gente vai tentar entender essa bike e responder essa dúvida junto com vocês. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclista. Pergunta de um dos nossos seguidores, em um dos nossos vídeos a gente fez uma análise e a Groove entrou junto, né? E a galera pediu, então faça uma análise completa, Cássio, traz mais informações. Então, como vocês pedem, a gente, claro, tenta sempre atender, vamos trazer essa análise para hoje e olhar componente por componente. Primeiro de tudo, eu vou falar do quadro dessa bicicleta aqui, que é um quadro feito em alumínio com cabimento todo interno, né? O site da Groove não informa se ele é 6061 ou 6069. Acreditamos ser 6061 porque é um padrão, né? Nessa faixa, inclusive, de valor. Lembrando aqui que a gente está falando, então, de um quadro produzido em alumínio, com o cabimento interno e já Tupperhead, então ele já tem um sistema de movimento de direção mais robusto. Aqui a gente tem uma vantagem em comparação às suas concorrentes, que é o fato de ela ter garantia vitalícia, né? Algo que poucas empresas hoje no Brasil estão ofertando. Tomado algumas proporções, né? A própria Groove informa isso no site, mas sim garantia vitalícia para as suas bicicletas, que é um ponto alto, né? Algo que é bem específico. Na suspensão, a gente já vai ter o primeiro ponto, que é um pouco complexo. Afinal de contas, a gente vai ver uma suspensão Tupperhead, como eu disse, né, um movimento icônico, porém é uma suspensão bem simples. Ela é uma suspensão da própria Groove, né, que é adesivada Groove, que vem com uma trava remota no crawl. Importante, né? Normalmente essas suspensões que são colocadas na bicicleta, que são mais simples, são suspensões com um funcionamento bem básico, realmente, né? Elas têm pouca função de amortecimento. Então, neste caso, cabe aí fazer um upgrade de suspensão. Então, o quadro tem uma tecnologia interessante, ser Tupperhead, né? Porém, a suspensão não acompanha o quadro. Então, é um ponto que deixa um pouquinho a desejar nesse aspecto. Não informa também ser de 100, 120 mm de curso. Acreditamos que o mais convencional venha a ser 100 mm de curso de padrão, né? Mas essa informação novamente não está no site, então é importante ter cuidado com esse detalhe, pois afinal de contas faz bastante diferença e uma suspensão na mountain bike é muito importante, né, galera? Já por conta do grupo, nós temos a utilização do famosíssimo e talvez, né, entrando em desuso, SRAM SX. O SX é o primeiro grupo da SRAM que veio a ser 12 velocidades, que entrega, né, a sua linha então de 1x12, sendo então o mais simples de todos, né? Muita gente não é tão fã do SX, torce um pouco o nariz em relação ao seu câmbio, em relação à sua mola, e ele é um grupo um pouco mais simples, então ele vai te ofertar aí 1x12 com um escalonamento ainda de 11,50 dentes, né, que é aquele escalonamento antigo, devido à formatação que a gente vê no cassete. Lembrando então aqui que a gente tem uma coroa de 32 dentes no pé de vela, 11,50 lá no cassete traseiro, sendo ele completo SX, então passador, corrente, pé de vela e cassete. O pé de vela aqui ele tem medidas diferentes de acordo com o tamanho da bike, que é um ponto bacana, afinal de contas, bikes maiores, pé de velas maiores, bikes menores, pé de velas com um ângulo um pouco mais curto, né, com o tamanho do braço então um pouco mais curto, bem interessante. E já por conta do sistema de freios, nós vamos ver a utilização do Shimano MT200. Um freio bacana, né? Nessa faixa de valor eu acho que está dentro do que o projeto oferece e é um freio que atende a sua demanda e a sua necessidade. E já na parte de cubos, na parte que entra na parte de componentes, nós temos a utilização dos famosos Shimano TX505. Então notem, galera, que ela é uma bike que vai estar atualizada em alguns aspectos, sendo 1x12, por exemplo, sendo Tupperhead, mas não é boost, então ela não acompanha a tecnologia que é hoje padrão, né? Muitas bikes nessa faixa de valor já vão contar então com o sistema boost na parte de cubos. Aqui o cubo TX505 ele é um cubo que é bem simples, né? Muito utilizado em bicicletas de entrada, por vezes, né? Sendo ainda com eixo passante de 9 mm, aquele eixo bem básico que a gente conhece. Isso não acaba com o projeto, mas deixa um pouco a desejar sim, porque afinal de contas é interessante ter aí um eixo boost, pelo menos nessa padrão de bicicleta para cima, né? Isso é algo que, mais uma vez, tomando por base os concorrentes, né? Muitas empresas já estão trazendo essa tecnologia em bicicletas nessa faixa de valor, e é uma atualização que eu acredito que a Groove venha a fazer futuramente, pois afinal de contas está se tornando padrão, né? Bicicletas mesmo sendo de entrada já com um sistema um pouco mais robusto na parte dos cubos. Os aros aqui são da própria Groove, né? Sendo de parede dupla de 32 furos, com a montagens em pneus Shaiwang Zipper Ring 29x2.20, um pneu bem simples também. Então, nessa bike aqui, analisando ela como um todo, né? No primeiro momento ela parece ser interessante, mas quando a gente começa a olhar os componentes mais a fundo, a gente nota que falta algumas coisas no projeto, né? Sendo ela 1x12, ela chama muita atenção. Mas a carência de uma suspensão um pouco melhor,
um sistema de eixo pelo menos ser boost, né, que seria algo um pouco mais interessante. E claro, contar com componentes um pouquinho melhores na parte dos acabamentos também, como aros, pneus e tudo mais. Ela é uma bike que realmente vai ser bem agressiva no preço, né, levando em consideração tudo que ela te oferece. Por R$ 4.999 é muito difícil de você encontrar uma 1x12 nessa faixa de preço. E claro que a empresa vai ter que pesar em alguns aspectos para deixar ela mais agressiva mesmo, né, para poder manter essa faixa de valor. Eu não quis falar antes da geometria porque a geometria é um ponto muito importante nessa bike aqui, mas antes de falar de geometria eu acredito que esse vídeo já está valendo o teu like e a tua inscrição aqui no canal, pois afinal de contas, galera, a gente produz material semanalmente há muito tempo e é muito importante saber que esse resultado está gerando, né, interesse em vocês. Como eu disse, essa análise foi uma solicitação dos nossos seguidores e a gente procura atender, né, sempre que possível a solicitação de todos vocês. Falando da geometria dessa bike aqui, foi um ponto que me deixou um pouco mais chateado, um pouco mais preocupado, como ela ainda está caminhando na contramão do mercado em comparação ao que a gente tem visto de evolução frente ao que o mercado oferece, né? Uma geometria bastante comfort, bastante de entrada mesmo, oferecendo aí um ângulo de caixa de direção de 71 graus, notam que ela é bastante fechada na dianteira, e tomando por base uma bike tamanho M, né, fiz algumas anotações, a gente vai ter uma rabeira de cerca de 445 mm e um top tube de 595 mm de tamanho total. O que isso quer dizer numa análise bem ampla, né? A gente tem uma frente bastante fechada, com uma bike um pouco mais comprida, ela tende a ser um pouco mais pesada, em gerar um pouco mais de arrasto, né? E inclusive você tem a sensação de que vai cair por cima do pneu, aquela sensação de que a roda está muito para frente, né? Que a roda está muito para dentro do quadro. Essa é a minha visão em comparação ao que a gente via no passado de muitas marcas, inclusive eu vou tomar por base a Audi, que é uma empresa que evoluiu na sua geometria, que usava algo muito semelhante no passado. E claro, né, vem evoluindo em conjunto, né, com todo o mercado, assim como Sense, Caloi, TSW e outras marcas. A Groove acaba deixando um pouquinho a desejar na sua geometria e lembra, como eu disse, né, uma geometria um pouco mais desatualizada em comparação às suas concorrentes. Para muita gente isso pode fazer sentido, seja ela uma bike para uso urbano, uma bike para usos em pedais leves e tudo mais. Mas considerando que eu estou falando de uma bike 1x12, que já miraria, né, no meio competitivo, R$5.000 já é um valor um pouco mais alto, você tem opções bem agressivas nessa faixa de valor, talvez não seja a melhor geometria para usar em trilhas, principalmente em trilhas técnicas, devido a esse ponto que eu falei, né? A questão da segurança do piloto e aquilo que a bike entrega. A geometria é muito importante. Se a geometria não fosse importante, as bicicletas seriam um amontoado de componentes. A gente olharia para eles e diria, ó, esse componente é melhor, esse é pior. E acabou. E não, galera, a bicicleta é um conjunto de informações que precisam estar em conjunto, né? Trabalhando igual, né? Não adianta eu ter um grupo bacana e o restante ser tudo mais ou menos, né? Então, o meu voto dessa vez vai ficar bem negativo para a Groove SK50, que é uma bike bem simples, frente ao que ela te oferece. Se você vai comprar essa bike para fazer pedais urbanos, para se deslocar no dia a dia e quer ter uma utilização de 1x12, bacana. Agora, se você realmente visa um pouco mais, eu acredito que a Groove deixa um pouco a desejar nesse aspecto. Além da Groove, claro que a gente tem várias avaliações aqui no canal, vários conteúdos que a gente produz semanalmente, então eu acredito que mais uma vez esse vídeo vale o seu like e vale também a sua inscrição. A gente tem notado que muita gente assiste os nossos vídeos, mas não se inscreve aqui no canal. Então é bem importante, né, para poder ver o nosso material, ser notificado, inclusive, né, saber o que está acontecendo aí. A gente está produzindo material sobre tudo no mundo da bike muito e com bastante frequência. Então, se inscreve, ativa as notificações e não perca nem os nossos conteúdos. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.